Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou o Emanuel e para hoje temos elas. Uma das duplas mais pedidas no vídeo passado e uma das minhas favoritas no geral, Zimone e Dina. Por 3 manas temos um humano dríade com 2 habilidades. Uma que diz que toda vez que você compra o seu segundo card a cada turno, o oponente-alvo perde 2 pontos de vida e você ganha 2 pontos de vida. E outra que diz que vire, sacrifica outra criatura. Compre um card. Você pode colocar um card de terreno na sua mão no campo de batalha virado. Se você controlar 8 ou mais terrenos, repita esse processo outra vez. E para esclarecer, você repete a compra e descida de terreno apenas. Logo, você não precisa e nem pode sacrificar mais uma criatura. Assim como eu comentei no vídeo passado, eu acho essa carta bem parecida com a Ayara, primeira de Locthwain, que eu uso faz bastante tempo. Ambas custam 3, tem uma habilidade que drena vida e sacrifica uma criatura para comprar carta, sendo que a Zimone Dina é infinitamente melhor na compra e a Ayara é melhor no dreno. E sendo a Ayara uma comandante forte, eu consigo fazer um chute de que essas duas vão ser mais fortes ainda, pois temos 3 cores ótimas para trabalhar e uma segunda habilidade que honestamente é bem quebradinha. E aqui eu faria uma mistura bem simples de aristocratas com aterragem, que busca chegar em 8 terrenos o mais rápido possível através de sacrifício e aceleração de mana por conta da nossa comandante, e faz um bom uso dessa mana toda depois. Mas antes de partirmos para o vídeo, 2 coisas. Primeiro, se inscreva no Budgetório caso não sejam inscritos. Temos um conteúdo bem legal de Marcha das Máquinas chegando e eu garanto que vocês não vão querer perder nada disso. E em segundo lugar, os decks do Budgetório são decks de baixo orçamento, onde o deck inteiro deve custar menos de R$150, excluindo o preço de comandantes, companheiros e terrenos básicos. E o foco aqui é no Commander casual, otimizado para uma estratégia multiplayer, para você jogar na lojinha ou entre amigos, e idealmente se divertir de montão. E sem mais delongas, vamos então para a primeira parte. Strixhaven também está sendo atacada por Nova Phyrexia, e na Escola do Multiverso a última barreira de defesa é a Professora Vess, que recolheu tanto alunos e professores não firexianizados nos dormitórios, e fez uma barreira tanto de mortos quanto de magia no local. Porém, mesmo sendo uma maga poderosa, ela sabe que aquilo não pode continuar para sempre, e por isso eles devem recorrer à última arma deixada pelos fundadores da escola, a invocação de Strixhaven. Para encontrar tal magia, Vess manda seus pupilos com mais potencial, Rutha, Zimone, Dina, Quintorius e Killian, que além de serem grandes amigos habilidosos com magia, seriam os representantes das 5 escolas na tarefa. Para chegar ao Biblioplexo, a maior biblioteca do universo, onde a magia estava escondida, eles teriam que atravessar as ruínas da escola pelo subsolo. Algo fácil para um mago sapioforte como Quintorius. Eles se preparam então com suprimentos de magia, águas e outras ferramentas, pois por mais que essa não fosse ser uma jornada de múltiplos dias, não seria menos que uma provação gigantesca se opor ao inimigo. E assim como nossos heróis, vamos nos preparar para a tarefa à frente, que pede urgência, idealmente acelerando nosso mana para agir rápido. Começando pela curva 2, temos o Oráculo Enroscado, que quando entra no campo de batalha, revelamos o card do topo do nosso Grimório. Se for terreno, ele vai para a mesa, e se não, vai para a nossa mão. Logo de cara, a gente vai ver um padrão aqui muito importante para esse deck, que são criaturas que podem ser sacrificadas para garantirmos a habilidade da nossa comandante. Com o Oráculo, por exemplo, após fazer a sua habilidade, ele é só um corpo 1/1 na mesa, logo podemos sacrificá-lo sem medo para Zimone e Dina, procurando acelerar os nossos 8 lands dessa forma assim que possível, para dobrar a nossa compra. A mesma coisa vale para o Emissário Viridiano, que dessa vez funciona ao morrer, fazendo uma espécie de crescimento exuberante para a gente. E enquanto estamos aqui, eu vou adicionar o crescimento exuberante de verdade também. Temos Cultivar, que bota um land na mesa e um na nossa mão por 3 manas. Rejuvenescedor Élfico, Elfo Porto Longínquo e Elfos da Floresta, todas criaturas custo 3 que aceleram um land quando entram e morrem para a nossa comandante. Temos o Druido do Florescimento, que acelera 2 terrenos básicos, mas come um dos nossos terrenos quando entra no campo de batalha. E por fim, temos a Invasão de Zendikar, que só pela parte da frente já vale bastante a pena, virando um bicho de utilidade atrás
E aí é Dora, jardineira dos túmulos, que fará com que nossas criaturas sacrificadas virem mais mana pra gente utilizar e que turbina dessa forma os 8 terrenos que a gente precisa para nosso comandante. E assim como os estudantes de Strixhaven, precisamos levar suprimentos para manter a nossa performance alta e nos dar uma vantagem em cima dos nossos oponentes. Logo, partindo então para vantagem de cartas, a gente tem o Dockside. Sim, ele mesmo. O Dockside chefe, o Messi Cuca das docas. Quê? Esse deck não tem vermelho, não tinha como ser o Extortionist. E esse aqui é uma criatura que sacrifica outra criatura ou artefato para comprar uma carta, mas você tem que pagar 2. E no geral, mais formas de sacrificar criaturas que não seja o nosso comandante é algo sempre bem-vindo, pois queremos ter redundância. Temos Perscrutar o Proibido, uma instantânea que compra X mais 1 cartas, sendo X o número de criaturas que sacrificamos como custo adicional para ela. Bem legal, inclusive, para conjurar em resposta a um global. Temos o Arúspice Sinistro, Oportunista Mórbido e Ceifador da Meia-Noite. 3 bichos que nos compram cartas sempre que nossas criaturas não ficha morrem, o que acontece o tempo todo. Portador de Estandarte de Liliana, que funciona bem com limpeza também, ou mesmo para sacrificarmos para a habilidade da Dina em resposta ao próprio trigger. Assim, quando ele for checar, uma criatura vai ter morrido neste turno, ele mesmo, e compramos assim pelo menos uma carta. E por último, temos Tatyova, Druida Bêntica. E eu acho que eu nem preciso explicar porque ela tá aqui. Todo deck de aterragem se beneficia com uma Tatyova, pois ela é boa desse jeito mesmo. Porém, comprar cartas não se trata apenas de encher a mão com todas as cartas do seu deck. Às vezes você só quer achar o seu 3º ou 4º land no início do jogo, o que é especialmente importante aqui. E é aí que esses efeitos menores de compras entram. Temos várias criaturas aqui, cuja única função é entrar e comprar uma carta e morrer para Zimone e Dina, que nem eu tinha explicado, e eu conto isso tudo como velocidade de compra nesse deck, que é também uma parte integral da nossa estratégia. Temos então o Zelote da Legião do Crepúsculo, Visionário Élfico e Barreira de Flores, que apenas entram e nos compram uma carta. Temos um Ferroador Vil, uma criatura que quando entra pede para que sacrifiquemos uma criatura. Se fizermos isso, compramos 2 cartas e perdemos 2 de vida. Ou seja, mais um pouco de flexibilidade com o nosso sacrifício. Alternativamente, a gente tem os Ritos da Vila, que é o efeito do Ferroador, mas sem a perda de vida e, bom, sem o Ferroador. Algre Chacoalhante, que compra uma carta e pode voltar para nossa mão, e Espiral de Crescimento, que aí compra uma carta e acelera mana, e Barganha do Justiceiro, que sacrifica uma criatura para comprar 2 cartas, mas que dessa vez nos ganha vida em velocidade instantânea. Túmulo Lume, que pode tanto ferrar o seu amiguinho que está jogando de Voltron, quanto comprar cartas. Ancião de Ave Maia, que é bacana aqui, pois se eu não me engano, ao sacrificá-lo para Zimone e Dina, a gente faz a habilidade de procurar terrenos primeiro, pois ela é desencadeada e vai para cima da habilidade ativada, o que garante com que a gente tenha mais lentes para descer. Vaga Pensamento, o Ferroador Vil que só sacrifica a si mesma e que não nos faz perder vida, mas compra 2 cartas. E por fim, uma das melhores cartas no deck, a Retirada para o Elmo de Coral, que comba com um monte de coisa, mas que mais importante, desvira nossa comandante sempre que um terreno entra no campo de batalha. Com uma Bounce Land, algumas criadoras de fichas e uma Zimone, eu te garanto, você vai estar numa posição de vitória bem rapidinho. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento. E se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. Vamos então para a parte 2 desse vídeo. Chegando no Biblioplexo, a cena composta por óleo, luz vinda do céu avermelhado e metal não era nada menos que uma calamidade, um pesadelo sem fim. O ar ali era grosso, como se pudesse ser cortado com uma faca. E o pior de tudo era o silêncio, que prometia esconder algo muito pior. E com o feitiço entregue pela professora Vess, os estudantes conseguiam sentir, apontar a direção da invocação de Strixhaven. E assim precisariam seguir pelo enorme prédio, apesar dos perigos. Na Biblioteca Oeste, eles rastejavam pelo chão e se esgueiravam em torno das estantes, pois encontraram um local cheio de Phyrexianos.
horas. Até que, de repente, um pedido de ajuda abafado veio de trás de Quintorius, de um outro aluno sapioforte ferido, mas não completado. E como uma pedra caindo no lago, aquilo quebra o transe dos Firexianos que vagavam ali, em completo silêncio, e alerta o inimigo da presença dos estudantes que devem lutar para abrir caminho entre o inimigo. E no meio da escapada, o pai de Killian, Ambrose Lu, o decano da sombra, aparece salvando os alunos, sempre com aquele seu ar de pompa característico. Ele diz que seu filho não deve falhar e que ele irá protegê-los até ganharem um tempo de vantagem. Indo então para as remoções do deck, uma coisa que deve ser entendida aqui de antemão é o seguinte: você é o deck verde que gera valor, sabe? Aquele que todo mundo reclama. Então você não tem que parar os outros na maior parte do tempo. Eles que têm que parar você. E eu sei, nisso já deve ter alguns de vocês pensando: ah, mas isso é se der tudo certo, né? E sim, via de regra, você será o deck a ser abatido pela mesa apenas se der tudo certo. Mas confia em mim, eu testei esse deck aqui e pela consistência da coisa toda, você vai estar nessa posição de vantagem com alguma frequência. Então, no geral, essa build usa menos interação, para que a gente use a nossa interação mais na defensiva, sabe? Focando para que a parte ativa do deck seja a nossa estratégia, rodando em velocidade máxima. Mas nem por isso a gente vai ter dificuldade de remover no mínimo uma ou duas coisas caso seja necessário por jogo. Então a gente tem a Sur de Hagra, a destruição de criaturas que é um terreno do outro lado, fazendo duplo serviço aqui. Chupa-cabra voraz, para destruir algo e deixar aquele corpo para sacrifício. Tartaruga Celeste Colossal, uma das cartas que eu melhor avaliei na minha review de Kamigawa, por dar bounce nas coisas e servir como um recrescimento, provendo muito valor. Canalizador de Éter, que pode ser duas criaturas, ou bounce ou comprar uma carta, nos dando mais velocidade de compra. E indo para as limpezas de mesa, a gente tem do bom e do melhor. E vamos aproveitar com força total a quantidade exorbitante de mana que esse deck é capaz de produzir. Temos Predação de Ezuri, que vai gerar uma mesa gigante pra gente, com bichos tanto para bater quanto para sacrificar. Sentir e Sentido, uma carta dupla cuja primeira metade volta criaturas para sacrificarmos e a segunda bota marcadores na nossa comandante e limpa a mesa de tudo que seja menor de 5 de resistência. E por fim, no Rastro de Garruk, um feitiço que custa todos os manas do mundo, mas gera toda a vantagem do mundo, limpando apenas a mesa de seus oponentes. Já na categoria de anulações, algo que geralmente não pode faltar em decks azuis, temos a Contingência de Bane, que anula qualquer coisa e que fica roubada se for proteger uma de nossas comandantes. Fratura de Sonho, uma carta que eu não costumo usar muito, mas que vai ser necessário para manter a velocidade do deck aqui. E vocês encontram o Covil do Vilão, que pode ser um efeito de velocidade de compra, mas que também anula a mágica alvo. E por fim, usamos uma carta chamada Sanguinomante Desapiedado. Pode ser velocidade de compra, pode fazer bicho, mas que famosamente foi incluída aqui por ser uma nossa forma de exilar cemitérios. Vamos então para a parte 3 desse vídeo. Finalmente, conforme o barulho de magias diminui, os estudantes prosseguem na direção da invocação, até que uma câmara secreta abre-se para revelar o feitiço antigo. A invocação é aquilo que foi feito há séculos pela magia dos dragões fundadores do campus, que deu forma para toda a estrutura da escola com o intuito de formar as maiores mentes de todos os tempos. Uma magia tão antiga e poderosa que poderia até mesmo ser entendida como uma própria feitiço vivo, que tem formas de pensar e vontades. Representando então cada uma das escolas de magia, os jovens deveriam refazer a invocação e invocar uma Strixhaven onde não haveria espaço para Firexianos existirem, reescrevendo a realidade. Dina e Simone então resolvem trabalhar numa potencialização para ativar o feitiço que estava dormente, enquanto os outros 3 alunos cuidavam de um Firexiano que havia encontrado a sala secreta. Como que numa armadilha, então, eles trazem o Firexiano para dentro do círculo de invocação e usam aquele corpo de metal para potencializar o feitiço. E sua enorme energia, então, cria uma árvore gigante com galhos impossíveis matemáticos que quebram o telhado do biblioplexo, expondo o feitiço, então, para todo o plano.
Cada um dos estudantes então começa a conjurar a invocação, que tomava a forma de uma flor radiante gigantesca, segurando então suas 5 pétalas. Ali, eles proferem as palavras prosaicas da magia, que descrevem como é o terreno da escola, como o sol deveria bater e esquentar as paredes, como que era a angulação dos telhados, tudo que foi pensado há milênios atrás para criar a escola perfeita. Porém, no meio da invocação, um dos decanos completados por Nova Firexia ataca Ruta, que então contra-ataca com a magia de gelo e fogo, matando a criatura. Porém, o feitiço não deveria ser interrompido de maneira alguma, e Quintorius, num ímpeto, pega a pétala de Ruta e tenta manter por si só a parte de ambos na magia, sacrificando sua energia vital para isso. Porém, bem nesse momento final, a pétala enegrece, e a vida do elefante seria consumida dessa forma. Mas do nada, um clarão de energia o envolta, e a sua centelha acende. E ele sente o poder então da Terra entrando, e um conhecimento infinito que estava ao seu alcance, esperando pelo multiverso. Então Quintorius transplana. E como resultado dessa conjuração falha, que teve a interrupção da Ruta e a saída de Quintorius, o Biblioplexo é destruído. Mas pelo menos os Firexianos ali presentes foram eliminados. Porém, é apenas uma questão de tempo até que os galhos da destruidora de reinos voltem, e os nossos 4 jovens permanecem vivos, mesmo que machucados, assim como o decano Ambrose. E Vessi pergunta aonde Quintorius pode ter ido parar. E para finalizar, vamos passar por cima de tudo que o nosso deck faz relacionado a sacrifício, para que então possamos mostrar do que Arcavios é capaz, passando assim por cima de nossos oponentes, como os alunos tentaram fazer. Com tanta coisa de sacrifício, é mais do que normal que usemos algo que drena a vida dos nossos oponentes quando uma criatura morre. E para isso temos o Degulador de Zulaporte, que funciona para as nossas criaturas, Sir Conrad, o Sisudo e Arqueiro de Ponta Envenenada, que funcionam para todas as criaturas, e Retirada de Agra, que drena a vida para a gente na aterragem. E claro, para drenar essa vida, a gente precisa de mais coisas ainda para sacrificar criaturas, pois apenas a habilidade da nossa comandante não vai ser o bastante. Usamos então o Comedor de Prodidão, que sacrifica qualquer número de criaturas em velocidade instantânea, para ganhar marcadores, que no geral é aquilo que a gente procura. Vidente Visceral e Andarilho das Aflições, que sacrificam criaturas para dar vidência 1. Privilégio Sombrio, que não apenas sacrifica, como protege a nossa comandante. Salto Evolutivo, que por mais que custe mana, meio que nos compra cartas, o que é bem desejável. E o Lâmpade da Vigília da Morte, que também pede que paguemos mana, o que de novo não é um problema para esse deck rampa muito, e que dessa vez drena a vida dos oponentes. E caso sacrificar suas criaturas uma vez não seja o suficiente, a gente tem cartas como Jovem para Sempre e Banquete de Solapé para botar as nossas criaturas no topo do nosso deck, ou o Guardião da Sepultura para voltar um bichinho vital nosso, ou que seja para manter uma sequência de sacrifício. E por fim, mesmo um deck que gera tanto valor precisa de formas sólidas de fechar o jogo. E aqui estão algumas delas. Temos Jorael, Reclusa Monbuli, que sinergiza perfeitamente com a nossa comandante, não somente por buffar muito o nosso time, pois a gente compra muitas cartas, mas porque também ajuda a criar uma ficha no segundo draw, assim como a Zimone e Dina também tem um trigger no segundo draw. Similarmente, Espreitador do Abismo é um que cresce com o draw e que cria fichas igual ao seu tamanho quando morre, ou seja, tudo que a gente pode querer. Temos Turbilhão de Zendikar, que é um encantamento que gera fichas 2/2 pra gente, apesar de que eu recomendo pegar um enxame de cascudos no lugar dele, se você puder. Balotes Enfurecidos, mais um criador de fichas que não escalona, né, igual o enxame que eu sugeri, mas que é um bônus bem-vindo. Temos Izone dos Mil Olhos, pois nada melhor que criar fichas igual ao número de criaturas do nosso cemitério, após termos passado o jogo inteiro enchendo ele. Inclusive, ela também sacrifica criaturas, o que é um bônus bem-vindo. E por último, a Amálgama Ladrão, uma das minhas cartas favoritas, que gera bloqueadores em todos os turnos de seus oponentes, gera vantagem, pois podemos flipar as cartas, e o melhor de tudo, drena a vida também. Além de ser um belo bloco grande por ter 7 de resistência, de fato uma cartinha bem versátil. Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que está na tela. Lembrando, é claro, que este valor está sujeito a mudar com o tempo, e também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga, no Moxfield ou no site Commander Decks.
E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. Obrigado pela sua atenção e até lá eu sou o Emanuel e esse é o Badiatório. Até mais!